Bom dia, senhores, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Gente, aqui quem vos fala é Arlécio Cel. Como todos já sabem, né? Esse é um canal voltado para estar dando dica para os iniciantes em manutenção em smartphone, né? E a nossa pauta de hoje, a nossa dica de hoje é sobre fonte de bancada, não é? Um aparelho, não é, uma ferramenta, vamos dizer assim, de fundamental importância dentro de nossas assistências, em cima das nossas bancadas. Imaginem só, né? Eu quando comecei a aprender sobre fonte de bancada, na minha concepção, por ingenuidade, falta de conhecimento, não é? Eu achava que a fonte de bancada ela só servia para ligar o celular e reativar bateria. Vejam só, não é? E a partir do momento que nós começamos a caminhar, começamos a aprender, aí a gente vai descobrindo de que a fonte de bancada ela vai muito além, mas muito além mesmo disso, tá bom? Então eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, né? Essa aí é a minha fonte de bancada, ela é 4 dígitos, né? Ela é milhar, centena, dezena e unidade, não é? Vamos ligar ela aqui para você ver, né? Vamos ligar a fonte, se os senhores prestarem atenção aqui na minha voltagem, na minha tensão, eu já seto ela em 4.2 volts, né? E a minha corrente eu deixo em 2000 mA, né? Essa é uma fonte, a marca dela é AFR, né? É uma fonte FA3005T, né? Ela é 32 volts e 5 amperes, né? Então, para quem também trabalha com notebook, essa é uma fonte que irá resolver os problemas, né? Aqui nós temos os polos, né? Positivo e negativo, onde iremos colocar na placa do celular para fazer os nossos diagnósticos. Detalhe, né? Então, como o canal é um canal voltado para estar dando dicas para iniciante, então vou esclarecer também mais uma coisa. Óbvio, né? Quando você chega a um aparelho na sua bancada, que você desmontar o aparelho, que chegar na questão da placa e retirar a bateria, e você não souber, né, quais são os polos positivos e os polos negativos da placa de celular, você pega o seu multímetro, né, você coloca na escala de continuidade, né, e com a ponta, preta, o GND, o ground, você coloca em qualquer parte metálica da placa e com a ponta positiva você vai tocando nos polozinhos, né? Aquele que der continuidade é o polo negativo. Aí você já tem um norte de como é que vai ligar a fonte de bancada na sua placa do smartphone. Detalhe, né? Normalmente os aparelhos, né? Eles se comporta para você ligar ele na sua tensão, né, de 3.7 volts, né, a 4.2, né, e 2000 mA. Caso essa fonte aí, como é uma fonte de 4 dígitos, então para você trabalhar com notebook, aí você já bota aí uma tensão aí de 19 volts e você já mexe aí com notebook para quem tem a intenção. No meu caso aqui é só a questão do smartphone. Então assim, com a fonte de bancada, você pode descobrir se o aparelho está em curto, se o aparelho tem fuga de corrente, você pode estar ativando, na realidade, reativando uma bateria, né? Ou seja, e como é que eu sei, Arlécio, que o aparelho pode estar em fuga ou em curto? Ok, vejam bem. Você, ao colocar o aparelho na fonte de bancada, sem detalhe, viu? Sem apertar o botão power, né? E estiver uma queda de tensão, essa queda de tensão, ela tiver um consumo, né?
outro consumo total aqui na corrente, então isso é um curto, né? Isso é um curto, então temos um curto na placa. Se ao colocar você não tiver nenhum consumo aqui na tensão e você tiver um consumo na corrente, então provavelmente você terá uma fuga de corrente, terá que fazer um diagnóstico nos componentes, nas malhas, para saber qual componente está com fuga de corrente. Normalmente a gente vê isso quando chega alguns aparelhos e o pessoal se queixa, olha, o aparelho não está carregando direito, ou então eu coloco para carregar e o aparelho descarrega rápido. Eu acho que seja bateria. Aí também tem a forma de você saber se é a bateria ou se é uma fuga de corrente, para que simplesmente o cliente não chegue com esse relato para você e você simplesmente troque a bateria e o problema vinha persistir, né? Como é que eu sei, Arlésio, se o problema está na bateria ou se é alguma fuga de corrente? Eu costumo fazer o seguinte: quando chega aqui um aparelho que está nessa situação, eu coloco ele em stand-by, ligo ele na fonte de bancada, certo? Aperto o botão power, ele vai ter um consumo, ele vai subindo, e vai descendo até estabilizar. Quando ele chegar em stand-by, se não tiver nenhum consumo aqui na minha corrente, então eu sei que realmente é a bateria que precisa ser trocado. Se tiver algum consumo, além de investigar, além de fazer um diagnóstico na placa para descobrir qual é o motivo dessa fuga de corrente, eu vou também medir as tensões na bateria, né? Justamente com a fonte de bancada, para saber a questão de sua tensão. Tá bom? Então, são dicas como essa, né, que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, né? Imaginem só, mais uma vez eu digo, eu achava que um equipamento desse só servia mesmo para ligar a bateria, para ligar o aparelho na fonte e ativar a bateria. Onde aqui você consegue inúmeros resultados. Tem a questão ainda de você também injetar corrente nas malhas, mas eu ainda não estou habilitado para saber injetar tensão em malhas para que não venha danificar outros componentes. Os técnicos, né, intermediário para o avançado, provavelmente já sabe. A gente, como estamos dando os nossos primeiros passos, é uma coisa para futuro, né? Então aqui eu não irei querer dizer que sou o cara das galáxias, querer inventar moda, não. Aqui no nosso canal, o canal do Arlésio Cell, ensina, passa as dicas, né, passo a passo, e só repassa o que sabe. Não tem aqui de estar inventando moda, de estar querendo aqui repassar uma forma de mostrar para os telespectadores de que o camarada é o top. Não, eu ainda não estou no nível de injetar corrente nas malhas. Assim que tiver, eu irei fazer e demonstrar para os senhores, tá bom? Gente, eu espero ter ajudado os senhores, espero ter esclarecido e ter tirado dúvidas dos nossos iniciantes, tá bom? Então, quem gostou, dá um joinha, ajuda a likear, dá um like aí no canal, né? Se inscreve nele, ativa o sininho para que todas as vezes que eu for gravar algum vídeo, o YouTube possa lhe notificar, tá bom? No mais, que tenhamos um ótimo dia, que Papai do Céu continue nos abençoando, ok? Valeu, galera!